Ah, gente, só pra constar, tá? Tem a Cristina Grêmio também acabando com uma jornalista esquerdista, simplesmente acabando. Fiquem até o final do vídeo pra vocês entenderem o que aconteceu. Pessoal, acaba de surgir uma informação gravíssima e que diz respeito ao ex-presidente Bolsonaro. Eu vou dar todos os detalhes nesse vídeo, além do que revive uma frase que foi dita aí na semana anterior por Pablo Marçal e que foi inclusive rebatida aí por um aliado do presidente Bolsonaro e do Silas Malafaia. Eu vou trazer todos os detalhes disso e o que pode acabar impactando, inclusive, aí no cargo de presidente aí para 2026, né, gente? Na candidatura do ex-presidente Bolsonaro. Bom, é um vídeo com muitas informações. Eu vou trazer também o desespero do Boulos, gente, que vocês não têm ideia o que a sigla dele tentou fazer agora em São Paulo para tentar encobertar aí algumas questões importantes. Eu vou trazer todos os detalhes nesse vídeo. Não esquece, curte, comenta, compartilha, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, já vamos começar então com essa notícia, porque ela é realmente muito grave e pegou quase que todo mundo aí de surpresa. Mas será? Bom, o Pablo Marçal, ele falou sobre isso logo após as eleições, foi amplamente criticado, e eu já vou dar detalhes na sequência. Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro, Heleno, ou seja, né, gente, o general Heleno, Braga Neto e o ex-chefe da Marinha no inquérito do golpe, gente. Olha só. Novembro vai ter um gosto amargo para Jair Bolsonaro e alguns de seus ex-ministros. E eu já vou trazer na sequência o Bolsonaro, gente, que ele acabou dando uma entrevista aqui para a Coluna e ele falou sobre o caso, tá? Bom, a Polícia Federal vai indiciar em meados do mês de novembro agora o ex-presidente e os ex-ministros e generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto, o ex-comandante da Marinha e almirante Almir Garnier Santos, o ex-ministro Anderson Torres e o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, entre outros. Os 6 serão indiciados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a derrota para o Lula em 2022. A Polícia Federal tem elementos que mostram a participação dos 5 na trama golpista colocada em prática ao longo de 22, em especial após o resultado do segundo turno das eleições daquele ano. Mensagens encontradas recentemente pela PF ligam Bolsonaro à minuta golpista, que implementava instrumentos jurídicos que permitiam contestar o resultado das eleições à margem da Constituição. A gente sabe, né, gente? Essas narrativas aqui sempre existiram aí contra o ex-presidente Bolsonaro. Mas aqui o cerco parece que realmente, gente, eles não querem o ex-presidente em 2026 e a gente já vai dar detalhes disso. No texto, encontrado posteriormente com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, constava o decreto de estado de sítio de uma operação de garantia da lei e da ordem. Acontece, gente, que o ex-presidente Bolsonaro reagiu a essa matéria aqui. Mas antes de eu trazer aqui as palavras do ex-presidente Bolsonaro, eu vou colocar aqui as palavras do Pablo Marçal, gente. Ele acabou fazendo aí uma espécie de, digamos assim, palestra para quem estava lá em uma live ao mesmo tempo, falando sobre o seu futuro. Mas ele comentou sobre o caso Bolsonaro, que ele estaria aí ficando de lado porque teria um caso de prisão aí envolvendo o ex-presidente que deveria acontecer pós-eleições. Vamos atentar ao que ele falou. Como dizia Olavo de Carvalho, Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. 2018, ele era pró-Alckmin. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que está pulando fora do barco do Bolsonaro, porque ele sabe do mandado de prisão que tem para o Bolsonaro, tá? Pra vocês saberem, o Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra o Bolsonaro, ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. O que eles estão fazendo? O Centrão já pegou no colo o Tarcísio, já pegou o Tarcísio no colo e decidiu que ele é o candidato do sistema. Vocês nunca imaginariam um negócio desse, né? Só que o aproveitador já mudou de barco e agora começou a falar loucuras. Bom, vocês viram aí, né, gente? O Pablo Marçal, ele avisou, né, que teria esse pedido de prisão do Bolsonaro após as eleições. Mas o Fábio Van Garten, ele acabou vindo na rede social dele e fazendo aqui esse apontamento. Ele atacou aí o Pablo Marçal, dizendo que ele teria mentido sobre isso. O fato é que o Fábio Van Garten, ele é muito próximo do Silas Malafaia. Fábio Van Garten, esse que foi chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência quando o ex-presidente Bolsonaro era presidente.
Acontece, gente, que o Fábio Van Garten disse o seguinte, em cima de uma matéria que saiu dizendo: Gunê chama de absoluto delírio, fala de Marçal sobre mandado de prisão contra Bolsonaro. Procurador-geral diz que decisão sobre denúncia ou arquivamento em investigações de conclusão de inquéritos em curso não deve ocorrer neste mês. Ou seja, ele não está dizendo que não vai ter, ele só está dizendo que as investigações não deveriam ocorrer, né, no mês de outubro. Ou seja, né, seria depois realmente das eleições, alguma coisa aconteceria. Só que o Van Garten, ele, né, gente, como um amigo pessoal do Silas Malafaia, é óbvio que ele bateria no Pablo Marçal. E olha o que ele disse. O M de mentiroso, e eu nem vou falar o outro palavrão que ele falou, de M, de medíocre, de São Paulo sendo desmascarado pela enésima vez. Lamentável envolver o presidente em mais uma de suas mentiras. Bom, a questão toda é que agora começou a surgir essa pressão toda aí, né, que está sendo feita em relação a isso, e o que parece que realmente vai ter um indiciamento aí, e o próprio Bolsonaro, então, ele comentou aí com a coluna que fez essa reportagem dizendo sobre esse indiciamento que vai acontecer pela PF, gente. E olha só o que o Bolsonaro falou. Bolsonaro reage à notícia de indiciamento. Abre aspas. Polícia Federal criativa do Alexandre. Jair Bolsonaro reagiu à notícia publicada pela coluna de que será indiciado no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022, gente. Olha só o que o Bolsonaro falou hoje pela manhã, às 6h50 da manhã. Lembrando que essa matéria que eu acabei de ler para vocês anteriormente aí sobre esse indiciamento, ele saiu na madrugada de hoje, gente, às 2 da manhã. Olha o que o Bolsonaro disse. Abre aspas. É mais uma da Polícia Federal criativa do Alexandre, ou seja, do Alexandre, o ministro Moraes, né, gente? Não existe decreto de estado de sítio. O presidente que quiser decretar estado de sítio deve enviar uma exposição de motivos para o Congresso, ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Cadê a exposição de motivos? Não tem, porque nunca tomei nenhuma medida concreta sobre isso. E o ex-presidente ainda continuou, gente. Falou o seguinte: Bolsonaro disse que uma eventual condenação sua é para reforçar a inelegibilidade, que já foi decretada, né, por ele, pelo Alexandre. Abre aspas. Querem se garantir com uma condenação. Ou seja, o ex-presidente está dizendo que, na verdade, eles querem o quê? Colocar mais, né, coisas aí na conta dele, justamente para que não fique aí uma inelegibilidade para 2026 apenas por uma reunião com embaixadores. Pelo menos é isso aí que eu entendi. A despeito dos arroubos que teve durante seu governo, o ex-presidente disse que nunca desrespeitou a Constituição, livro que, segundo ele, era sua leitura de cabeceira e de banheiro. Abre aspas. Eu estudei toda a Constituição desde que assumi. A Constituição tem que ser a leitura de cabeceira ou ficar no banheiro. Eu leio no banheiro. Era a minha leitura de cabeceira e de banheiro. Sempre falei nas 4 linhas. Nunca nada fora. E aí, gente, o ex-presidente Bolsonaro, para finalizar, falou o seguinte: Bolsonaro disse que não há nada concreto contra ele. Abre aspas. Os caras estão fazendo uma tempestade dentro de uma garrafa plástica. Bom, gente, a gente, né, não tinha dúvida de que eles realmente iriam para cima do ex-presidente Bolsonaro. Eu, pelo menos, não tinha essa dúvida, gente. Até porque o ex-presidente Bolsonaro tem uma eleição em 2026 e ele seria um candidato fortíssimo também, né, para a disputa. Acontece que, não sei se vocês perceberam, mas nas falas do Pablo Marçal, ele cita que o Tarcísio de Freitas teria sido o escolhido do sistema. Não sei se, né, o Tarcísio de Freitas ele faz parte do sistema, apesar de a gente, né, ter algumas desconfianças aí, principalmente nos últimos tempos. Mas que o sistema está apoiando o Tarcísio, a gente já viu, né, inclusive por conta aí de entrevistas que o próprio Kassab deu, né, gente? A gente viu aí certas alianças. Acontece que o próprio Bolsonaro deu uma entrevista e que depois teve um comentário, inclusive, do Constantino, que eu vou trazer para vocês agora. Olha o que o Bolsonaro falou sobre essa possibilidade do Tarcísio para presidente. Bolsonaro diz que Tarcísio precisará pedir seu aval caso queira ser candidato em 2026 e descarta Zema e Caiado. Deixa eu trazer um pouco mais de detalhes dessa informação, tá, gente? O ex-presidente Bolsonaro admite a aliados que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é o favorito para ser o candidato do campo da direita, com o seu apoio nas eleições presidenciais de 2026. Apesar disso, Bolsonaro afirma que caso seu ex-ministro queira disputar o cargo, precisará ir até ele em busca do aval.
Na avaliação desses interlocutores, ao dizer a aliados que Tarcísio precisaria articular a aliança com o PL e pedir formalmente para ser o candidato, Bolsonaro quer mostrar que, apesar de inelegível, segue ditando os rumos dos representantes da direita em eleições e descarta até o momento outros nomes, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União. Ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio saiu fortalecido das eleições municipais ao ter participado, né, de forma considerada decisiva para que Ricardo Nunes avançasse para o segundo turno na disputa da Prefeitura de São Paulo. Bom, aqui, gente, o que eu quero trazer dessa reportagem para vocês é justamente o fato de que o Tarcísio, então, né, teria toda essa movimentação. Eu trouxe ontem para vocês, inclusive, o Valdemar da Costa Neto, dizendo que o Tarcísio seria muito bem-vindo ao PL e tudo mais, e que faria a maior festa que um político já teria recebido. Olha só as palavras do Valdemar da Costa Neto, gente. Então, todo o cerco estaria se formando para que, de fato, o Tarcísio seja o candidato à presidência de 2026, gente. Então, o Marçal não estava tão errado assim, gente. Mas agora, o Tarcísio é o candidato do sistema ou não, gente? A pergunta que fica é essa. Inclusive, ontem eu trouxe a informação de que o próprio Valdemar disse que queria incluir o Bolsonaro no PL da anistia. Sim, gente, sabe o PL da anistia aí dos presos do 8 de janeiro que aconteceram e tudo mais? É, gente. O Valdemar da Costa Neto falou ontem que ele queria incluir o nome do Bolsonaro nesse PL, gente. E aí, e condicionou isso a uma candidatura aí à sucessão na Câmara dos Deputados. Só que qual o problema, gente? Eu trouxe uma matéria que aconteceu no final de setembro, que o ministro falou que seria dado como inconstitucional o fato de que o PL estaria condicionando aí o apoio a uma candidatura à sucessão na Câmara com o PL da anistia. E isso aí, gente, seria uma espécie de compra de votos. Eu trouxe isso. Então, cara, pra mim, o Valdemar pra mim não é ingênuo, tá? Ele sabe muito bem disso. E aí, gente, estaria colocando inclusive em risco a possibilidade de PL da anistia dos presos, gente. Ou seja, gente, os presos, né, com a inclusão do ex-presidente Bolsonaro nesse PL aí e uma possível negativa, isso aí poderia inclusive influenciar no pessoal que tá preso e eles, né, acabarem continuando presos, gente. Olha só, né, o que pode acabar acontecendo aí para justificar aí uma saída do Bolsonaro da corrida da presidência em 26, gente. É extremamente lamentável o que está acontecendo e eu acho que muita gente tem que abrir realmente os olhos aí para tudo isso. Bom, eu quero a opinião de vocês aqui embaixo, gente. Vocês acham que o presidente Bolsonaro tem chance de fato a concorrer em 2026? Na minha opinião, não tem, gente. Eu já trouxe vários detalhes para vocês aqui. Não é o que eu gostaria. Eu gostaria que ele concorresse, de verdade. Tarcísio não me passa toda essa confiança não, gente. Comenta vocês aqui embaixo. E pra mim, gente, o Rodrigo Constantino, ele realmente fez, assim, uma avaliação bem na linha do que eu penso sobre esse caso, gente. Justamente sobre essa matéria também. E eu vou colocar pra vocês agora, pra vocês ouvirem a análise dele. Olha só que interessante. Notícias não tão divertidas, digamos assim. Bom, em primeiro lugar, segundo o Globo, Bolsonaro diz que Tarcísio precisará pedir o seu aval caso queira ser candidato em 2026 e descarta Zema e Caiado. Assumindo que é verdade isso, aplausos. Eu sou time Bolsonaro. Eu não sou time Nunes, mesmo que o Bolsonaro indique. Eu não sou time Tarcísio, Kassab. Claro, se for o Lula versus o Tarcísio, a gente vai de Tarcísio. Isso é óbvio. Se é o Nunes contra o Boulos, a gente vai de Nunes. É óbvio para mim. Agora, eu quero Bolsonaro fortalecido na direita e não domesticado pelo Valdemar e pelo Kassab, pelo sistema. Então, quando o Bolsonaro manda um recado desses para o Tarcísio, bom, ele subiu o tom na entrevista para o Pitoli na Auriverde. Subiu o tom. Ele falou que ele não está podendo conversar com o Valdemar, por decisão do Alexandre de Moraes, mais uma decisão absurda, esdrúxula, de ditador. E, nesse mesmo dia, tinha saído uma entrevista no Globo do Valdemar falando basicamente o seguinte: nós temos que fazer concessões, conversar e fazer coligação com a esquerda. No Maranhão, não temos bolsonaristas, nós temos que ir com o que tem lá. E o Bolsonaro deu um recado muito claro: não vão me usar como cabo eleitoral para botar um bando de filhotes do Kassab para dentro. Não vão. Então o Bolsonaro subiu o tom, e quando o Bolsonaro sobe o tom com o sistema, eu gosto. Eu não gosto quando o Bolsonaro está apaziguador demais com essa turma do sistema. É fácil você falar, Rodrigo, ele está no Brasil, ele pode ser preso a qualquer momento. É verdade. Eu fui um dos que acharam que talvez ele pudesse ter ficado aqui para ajudar com essa narrativa. Tudo bem, ele no Brasil foi um grande cabo eleitoral para a direita. Mérito dele também nisso.
mas a liderança tem que assumir alguns riscos, com estratégia. Não é ser kamikaze, tem que ter estratégia. Mas eu gosto quando ele dá recados para o sistema, dizendo: eu não vou ser jagunço do Valdemar, eu não vou ser vassalo do Kassab. É isso que a gente espera dele. E agora a gente vai falar sobre o Boulos, gente, que tá desesperado. Olha só a matéria que acabou saindo agora, gente, que dá conta de que a campanha do Boulos tentou censurar uma pesquisa do Datafolha em São Paulo, mas o juiz negou. Olha só, gente. A Justiça Eleitoral rejeitou uma liminar da campanha de Boulos do PSOL que pedia a interrupção da divulgação de uma pesquisa sobre a corrida eleitoral em São Paulo feita na semana passada pelo Datafolha. O levantamento realizado nos dias 8 e 9 de outubro, o primeiro, realizado pelo Instituto para o segundo turno, mostrava o prefeito Ricardo Nunes com 55% das intenções de votos e Boulos com 33%. É ou não é, gente, uma democracia relativa? A democracia do amor, gente. Olha só, tentando agora censurar a pesquisa porque está muito atrás. Olha só. Em sua decisão divulgada nesta quinta, 17, na qual rejeita a censura, o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da segunda zona eleitoral da capital paulista, afirma não verificar, abre aspas, de plena deficiência técnica ou indício de manipulação no levantamento. Diz também que a pesquisa já foi divulgada em 10 de outubro 24 e a liminar almejada é demasiadamente drástica. O juiz pediu ainda que o Ministério Público Eleitoral se manifeste e determinou que o Datafolha apresente sua defesa. A campanha de Boulos nega que se trate de censura e diz que irá recorrer da decisão. Ah, gente, não é uma censura, né? Tentar fazer com que a pesquisa não seja divulgada. Bom, a gente sabe, a gente tem vários poréns aí com essas pesquisas, né? Agora, eu não lembro de candidatos da direita, eu não lembro, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo, pedindo pra censurar a pesquisa. A gente já pediu pra que essas pesquisas aí, elas acabem no sentido de, tipo, cara, é muito, né, a gente percebe aí que tem uma desproporcionalidade muito grande, pontuações absurdas, né, a gente já, por muitas vezes aí, mas não uma pesquisa que já teria um resultado aí muito positivo pra um e negativo pra outro. Nunca foi nesse sentido que a direita pediu aí alguma medida contra pesquisas. Era justamente porque, né, tinha uma discrepância muito grande em relação ao que as pessoas de fato pensam. E a pesquisa acaba balizando muito, né, gente? Bom, acontece então, gente, que, segundo a campanha do PSOL, o Datafolha deveria ter detalhado todos os usos de ponderação, uma técnica estatística que corrige desequilíbrios nos perfis das amostras após a coleta de dados. Para a campanha, a pesquisa Datafolha registrada no TSE previa este tipo de ponderação, mas apenas para as informações de gênero, idade e escolaridade. O fato é, gente, que o pessoal, né, percebeu aí, a equipe do Boulos, a equipe esquerdista, da extrema esquerda, perceberam que eles, de fato, vão perder lá em São Paulo, vão perder de lavada lá em São Paulo. E aí eles queriam o quê, né, gente? Usar da famosa democracia relativa, aquela democracia do amor. Olha que coisa mais linda, gente. Já era, Boulos. Já foi. Falando em governo do amor, gente, essa notícia me pegou de surpresa, que, olha, me decepcionou, gente. Me decepcionou demais, gente. Olha, eu não vou fazer mais o 13. Olha só, gente. Em 2024, dengue matou mais que Covid-19. Olha só essa informação, gente, que absurda. Até agora, a dengue matou mais pessoas do que a Covid-19 em 24. Segundo dados do Ministério da Saúde, o painel de monitoramento de arboviroses, atualizado na quarta-feira, dia 16, mostra 5.618 mortes em decorrência da doença. 5.618 mortes em decorrência da doença de dengue. Gente, eu peguei dengue, eu fiquei muito, muito mal. Olha, o fato é que quando eu desmaiei da dengue que eu peguei, eu achei que eu ia de F, gente. A dengue é muito forte. Pra mim, no meu caso, eu acabei ficando muito pior de quando eu peguei Covid, tá? E olha só o que diz aqui a matéria. Já o painel da Covid-19 registra 4.988 mortes até a semana epidemiológica 40. Além disso, os dados revelam que desde o começo do ano foram registrados 6.546.812 casos prováveis de dengue. Gente, mais de 6,5 milhões de dengue no país. Vocês têm noção, gente? Em comparação à Covid-19,
teve cerca de 742 mil casos confirmados no mesmo período. Das 5.618 causadas pela dengue, a pasta comandada por Nízia Trindade investiga 1.485. O país enfrenta uma alta considerável nos casos da doença desde o início do ano. Em 18 de setembro, durante a apresentação do plano de ação do governo Lula para o enfrentamento da arbovirose, a ministra informou que o coeficiente de incidência é de 3,2 mil casos por 100 mil habitantes. Então tá aí, né, gente? Brasil, então, uma alta absurda. E aqui fala, ó, o Brasil teve alta de 432% nos casos de dengue em comparação com a média dos últimos 5 anos. Olha só o governo do amor, gente, que tinha tantas, mas tantas medidas, né, para a Covid, que bateu no ex-presidente Bolsonaro a rodo com uma pandemia assim que nunca, não teve precedentes na história do mundo, que foi, né, a Covid-19, conseguindo fazer isso com uma doença já conhecida como a dengue, ter uma alta de 432%, gente. Gente, é o governo do amor, ó. Partiu meu coração. Eu jamais esperaria isso deles. Eles que tinham tantas medidas, gente. É ou não é, gente, uma hipocrisia dessa esquerda, gente? Olha, como é que conseguem votar ainda? Me diz, essa turma. Mas calma, gente, se vocês acham que o governo do amor para por aí com seus recordes, vocês estão enganados. Saiu uma matéria do Poder 360 que, olha, gente, nesse caso... Bom, no Ministério da Saúde a gente, né, percebeu o que aconteceu ali. Mas agora, na questão das finanças, gente, acontecer isso aí com as estatais, não, isso eu jamais imaginaria que o governo do amor pudesse errar. Né? Até porque eles nunca erraram antes, né? Bom, olha só a matéria, gente. Lula acumula em 2 anos o maior rombo de estatais do século. Olha só que matéria é essa. As empresas estatais federais, estaduais e municipais registraram um déficit de 9,76 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação a preços de setembro durante o terceiro mandato de Lula. É o maior saldo negativo do século XXI em menos de 2 anos, ano de 2023 e 2024. As despesas superam as receitas em 2,43 bilhões em 2023. Houve outro rombo... Não, a gente não tá no meio da pandemia, tá, gente? Só para você saber. Ou estamos, né? Numa de dengue, talvez. Aí vocês decidem. Bom, houve outro rombo de 7,33 bilhões no acumulado de janeiro a agosto de 2024. Os dados são do Banco Central. O Poder 360 corrigiu os dados pela inflação do período. Eis a íntegra do relatório divulgado pela autoridade monetária. Tá aqui, né, gente? Sob Lula, estatais têm o maior déficit do século. Saldo nas contas acumulado por governo em valores corrigidos pela inflação. Então tá aqui, gente, ó. 42 bilhões positivos no primeiro Lula, no segundo 9,23 positivo, no Dilma menos 7,53 e no Dilma Temer menos 1,79, no Bolsonaro 31,16, né? Lembrando, gente, que teve uma pandemia, tá? 31,16 com uma pandemia. E no governo Lula agora 9,76 bilhões, né? 9 bilhões, 760 milhões negativos. Então, tá aí, gente. É um governo do amor, gente, tá só uma decepção, cara. Agora, pessoal, vocês lembram aí do Ottoni de Paula, o deputado que era um bolsonarista? Não sei se ele era de fato, né, um bolsonarista, mas que ele batia no Lula e estava com o Bolsonaro, né, em alguns momentos. Ele acabou orando pelo Lula, trouxe toda essa situação para vocês. E ele agora deixou o grupo da oposição que tem no WhatsApp, que ele tinha com outros deputados, gente. Acabou saindo então a matéria. Agora, há poucos instantes eu tô trazendo já para vocês em primeira mão, né? O deputado federal Ottoni de Paula saiu nesta quinta-feira, dia 17, de um grupo de WhatsApp composto de parlamentares da oposição. A decisão veio depois de Ottoni participar de um evento no Palácio do Planalto, onde orou pelo Lula. Deputados da oposição sentiram-se insultados pela atitude do colega integrante da bancada evangélica. Bom, aqui então tem toda, né, aquelas informações que eu já dei para vocês aqui do momento que ele faz a oração pelo Lula e agora de fato deixando o grupo da oposição. Ele falou que não é petista, né, gente, que ele só orou pelo Lula. Inclusive aí mostrou um certo arrependimento dessa situação que ele acabou, né, participando lá, mas tá aí. Agora a gente vai acabar acompanhando os passos para ver se lá ali na frente não vai acabar se grudando de novo no Bolsonaro, né, gente? A gente vai monitorar. Eu vou trazer para vocês, podem ter certeza. Pessoal, e para finalizar
olhem só a aula que deu Cristina Grêmio, que é a candidata à prefeitura no segundo turno da direita em Curitiba, quando ela estava num podcast e fizeram questionamentos. Aqueles questionamentos, né, com aquele viés jornalístico esquerdista, aflorado. Olha só a aula que deu Cristina Grêmio, gente. Meu Deus, não tem como. É a candidata da direita. Número 35. Vejam só. Cristina, eu queria entrar num outro assunto também que é bastante polêmico. Você se coloca como uma defensora dos patriotas do 8 de janeiro, enfim. Eles me colocam, não necessariamente eu. Eu fiz Não, muitas entrevistas com eles. Certo. Eu defendo a liberdade, o devido processo Porque, legal. na verdade, eles estavam pleiteando uma intervenção militar, o que não é legal. Você entrevistou algum dos presos políticos? Não, eu não entrevistei um dos presos políticos, mas eu fui às frentes dos quartéis aqui, eu passei. Você disse 100% daquelas pessoas queriam uma intervenção militar no sentido de golpe. Os cartazes eram muito claros. Você já leu o as pessoas que artigo estavam lá 142 da nossa Constituição? Porque existe uma previsão na nossa Constituição para intervenção militar. O que aquelas pessoas, a imensa maioria dos que eu entrevistei, eu não estou dizendo que não tenha, nas passeatas do impeachment da Dilma, tinha gente pedindo intervenção militar no sentido de golpe militar, mas era 200 mil pessoas na boca maldita e 3 ou 4 com cartaz de intervenção militar. Não dá para dizer que a manifestação fora Dilma era por pedido de intervenção militar. E essa é uma confusão que a imprensa costuma fazer, né? Tem um ranço do regime militar e tudo bem, eu entendo, mas a gente tem que dar a devida proporção. Nos quartéis e nas manifestações, do que eu acompanhei como jornalista desde o início, eu não via como a tônica daquelas manifestações a intervenção militar. As pessoas queriam o código-fonte da urna, queriam entender o que aconteceu na eleição. Na frente do quartel. Por que era na frente do quartel? Mas não sou eu que vou responder, vocês têm que perguntar para elas. Provavelmente, né? elas queriam uma intervenção. Eu acho que, provavelmente, você está julgando sem ter tá vendo? Eu sou do devido processo. nós A gente entrevistamos sabe vários, que todos elas queriam queriam intervenção intervenção militar. Vocês concordam com o julgamento dessas pessoas no STF, por exemplo? Elas não têm foro privilegiado, por que elas foram julgadas lá? Vocês concordam que elas não tenham sido ouvidas pelo juiz? Que os advogados não tenham sido ouvidos, que eles tenham tido apenas o direito de mandar um vídeo e que o vídeo pudesse ter 20 minutos, eles subiam para o sistema do judiciário 3 minutos antes de vencer o horário, era meia-noite, muitos advogados fizeram isso para testar. Eles podiam subir o vídeo até meia-noite, eles subiam um vídeo de 20 minutos às 11h57 da noite. E à meia-noite e 7 já tinha sentença. Sendo que não tinha dado tempo do juiz Então você assistir. é a defensora. Eu sou a defensora do respeito às leis, da democracia, do respeito à nossa Constituição, ao devido processo legal, à presunção de inocência, o direito à defesa que eles não tiveram, e no foro legal. A Lava Jato não começou a degringolar quando acusaram o Sérgio Moro de ser parcial e de ser o juízo incompetente, que é a palavra que eles usam? Todos esses presos do 8 de janeiro foram julgados por juízo incompetente. Mas os atos em si, você é a favor do que foi feito lá em Brasília? Eu sou absolutamente contra o vandalismo provocado por vândalos que até hoje não foram identificados. Eu mostrei nas minhas colunas da Gazeta do Povo inúmeros vídeos que o Senado liberou para as defesas, e as defesas me passaram, de vândalos mascarados com balaclava na cabeça, igual bandido mesmo, descendo de rapel por mangueiras de incêndio pelos janelões do Senado e saindo calmamente, caminhando pelos fundos, nunca foram presos. Tinham vandalizado todo o prédio público lá dentro do Senado. Ao passo que as 32 pessoas presas no plenário do Senado, entre elas do Plezão, não tem uma cena de vandalismo. Tem acho que 8 horas de gravações de dentro do Senado. Eles estão de joelhos, eles estão rezando, eles tiram fotos com os policiais, eles sentam, conversam com os policiais. Não tem a única avaria que acharam no plenário do Senado foi a falta de um parafuso de um microfone, que não conseguiram nem atestar se foi durante a ocupação, e aí a gente tem que chamar de ocupação e não de depredação do plenário do Senado, ou se foi no uso no dia a dia por algum senador e não tinham percebido a ausência daquele parafuso. Então, como é que a gente pode dizer que condenar essas pessoas a 17 anos é legal e é justo? Não tem uma prova de que qualquer uma dessas 32 pessoas, especificamente as do Senado, vandalizaram nada. Mas tem gente fugindo e que não foi localizada. Então, no mínimo, houve uma parcialidade na busca pelos supostos invasores, golpistas, terroristas, o que quer que seja. A gente não pode generalizar e dizer que quem estava ali no Senado conversando e tirando foto com o policial é vândalo e golpista, igual os que fugiram de balaclava e fazendo rapel pelos janelões do Senado. Bom, vamos encerrando, né? Temos mais uma pergunta, talvez, né? Gente, que coisa mais linda. Ela acabou com as jornalistas esquerdistas. Acabou, gente. Olha, foi coisa mais linda. Bom, gente, a Cristina, né? É isso aí, não tem outro. É a candidata da direita em Curitiba. Pessoal, vou ficando por aqui. O vídeo já tá extremamente longo. É óbvio que vai ter mais vídeo hoje, gente. Então já sabe, né? Curte, comenta e compartilha esse vídeo muito. Te inscreve no canal se tu não for inscrito e fica atento, gente. Porque logo mais, pode ter certeza, vai ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.